Mais um Despertar em Família começando. Toda semana um programa especial com uma programação incrível para você que nos assiste. E hoje não podia ser diferente. Hoje no nosso programa temos aqui duas escritoras, a Esther Porto e a Isabela, que fizeram um livro muito especial que já é comentário em todo o Vale do Paraíba e a Grande São Paulo. Gente, esse livro está incrível e por trás dessa história tem algo muito especial que elas vão dividir conosco hoje. Sejam bem-vindas, Esther Porto e Isabela Santana. É um prazer, Vanessa, estar aqui novamente para algo tão especial. É um prazer também, obrigada. Eu que agradeço vocês, a Esther, que já tem aqui com a gente um quadro muito especial com dicas essenciais para a família. E essas dicas, Esther, têm ajudado muitas famílias. A última dica que ela deixou aqui foi sobre a palavra semente, que você tinha que dar uma palavra para o seu filho e perguntar depois como que foi, né, no final do dia dele, se ele se deparou com alguma situação que ele precisou de coragem, que ele precisou de fé. E foi muito boa essa dica, viu, Esther? Eu agradeço, a intenção é ajudar mesmo as famílias e é algo que, assim que nós entregamos as dicas, nós também colhemos ela. É muito importante essa parte também. Sim, muito obrigada. Está sendo muito enriquecedor para o programa. Mas agora eu vou pedir para quem ainda não conhece vocês, né? Principalmente a Isabela Santana, primeira vez ela aqui no programa, que você conte um pouco dessa história. Bom, eu sempre escrevi desde criança. Minha avó já falava que eu deveria estudar escrita, mas a vida me levou para estudar administração, me formei, trabalho com finanças e tenho a paixão pela literatura e amo escrever. E há uns 10 anos atrás eu comecei a estudar técnicas de escrita. A minha intenção era escrever livros para adultos, mas no decorrer da minha maternidade, porque eu tenho um menininho de 4 anos, eu comecei a contar histórias infantis na hora de dormir e aí a gente se divertia, ria e essas histórias estão virando livros. Gente, olha, eu tô me identificando, viu? Quantas mães aí que estão nessa fase de ler histórias para os seus filhos e que desperta essa vontade de escrever. Isso também aconteceu comigo, muito interessante. E você, Esther, fala mais um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo sobre você, quantos talentos que você tem, né? E essas atividades que você tem desenvolvido. Então, eu sou pedagoga, estudo sobre inclusão, tenho 2 filhos também e a maternidade também transformou. Cada dia que passa eu me descubro, assim, me desperta algo novo. E a parte da literatura é o que me tocou. Não só da literatura, como deixar explicando para o mundo a singularidade de cada criança. Eu acho que é um ponto muito importante, que eu acho que é o meu propósito hoje em dia. E vocês escreveram juntas o livro A Capa Especial da Família Urso. Sim. E nós vamos conversar já sobre esse livro especial. Mas antes eu quero chamar aqui o quadro Dicas da Óticas Clean. É com você, Priscila. Olá, tudo bem? Eu trouxe vários modelos para vocês de óculos de sol, aproveitando que o verão já está às portas e que vocês podem estar, inclusive, presenteando as pessoas que vocês amam. Eu trouxe alguns modelos para a prática de esporte, masculino, feminino, modelos mais delicados, modelos mais comunicativos, modelos mais imponentes. Eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês, tá bom? Vamos começar com um modelo mais moderno, um modelo mais atemporal, com cores, um formato mais quadrado, um óculos mais imponente. Agora eu trouxe um óculos que passa mais delicadeza. O redondo já traz
um romantismo, um óculos mais romântico. Ao mesmo tempo, ele é super conceituado, uma haste mais larga. Mas olha que lindo esse modelo. Qual é o modelo que você prefere? Olha esse modelo, que delicado. Hastes mais finas, sem armação, é um óculos bem delicado. E agora, um óculos para prática de esporte, que inclusive você pode graduar. Você pratica esportes? Muito obrigada, Priscila. Suas dicas estão sendo sensacionais. E vamos chamar agora um rápido intervalo e nós voltamos já já com Esther Porto e Isabela Santana. Voltamos com mais Despertar em Família para vocês. E hoje com as convidadas escritoras Esther Porto e Isabela Santana. Elas que escreveram o livro A Capa Especial da Família Urso. E eu quero perguntar para vocês, meninas, como surgiu a ideia, esse tema, A Capa Especial da Família Urso? Como surgiu através de uma dor, né? Então foi através de uma vivência, de uma necessidade real, surgiu a ideia a necessidade de falar com a criança de forma lúdica de um tema tão difícil que é o luto. Agora, a inspiração, ele foi inspirado em uma parte bíblica. Eu vou deixar a Isabela contar um pouco essa parte bíblica, que foi a inspiração do. Então, a inspiração foi baseada na passagem de Elias e Eliseu, que eles eram muito companheiros, né? Eliseu estava ali como um estudante ali próximo de Elias, e Elias ele já estava preparado pelo Senhor para ser levado aos céus. Não sabia como, nem quando, mas ele sabia que isso ia acontecer. Ele já estava se preparando para isso. E ele avisou o Eliseu, olha, tal dia eu vou começar a seguir sozinho. E Eliseu, não, você vai vir comigo. E eles foram juntos. E Eliseu tinha um desejo de que, se ele partisse, para que ele deixasse os dons dele junto com ele, né? É como se fosse um legado. É um legado. E a ideia da capa é que Elias sobe ao céu com a carruagem de fogo e a capa cai. E ela cai com os dons em dobro para Eliseu. Então, a intenção do livro veio mais ou menos nisso, que a criança entenda que mesmo que houve uma perda, uma dor, mas existe um legado e tem que continuar, há uma esperança. Gente, que incrível! Eu tô assim, eu já li o livro e eu tenho essa experiência com a minha filha que passou por uma dor muito grande na minha família. E eu li com ela o livro e ela amou a capa. E certo momento ali da semana, mãe, eu quero a capa. Que legal. E aí o pai falou, filha, você lembra por que a capa? Porque quando a gente tá com trabalho, a gente coloca a capa. E a capa dá muita coragem, a capa ela é muito especial. E você falando isso sobre o legado. É o legado. Vocês precisam divulgar isso mesmo para as pessoas. E para que elas possam ler essa parte bíblica também. Então, esse é o sentido. Esse é o sentido. Né? A capa ficou porque nessa passagem bíblica, na capa tinha dons, que significava o legado. Gente. É a bênção de Deus sobre Elias que foi derrubada para Eliseu em dobro. E olha, esse livro é infantil, né? Sim. Mas eu até comentei com a Esther, eu tô ansiosa. Logo que lançou, eu já queria o meu exemplar. Para que eu pudesse ler em família. A minha ideia foi ler em família. Não só para Yasmin, mas eu juntei ali, né? O esposo, a filha, para que a gente fizesse essa leitura juntos. E eu acredito que esse livro não é só para as crianças, né? Ele traz uma mensagem que é para toda a família.
E agora, ouvindo vocês falarem, né, sobre essa parte, da onde veio a inspiração, a capa, isso me mostra mais ainda a importância de vocês estarem divulgando o livro e divulgando também tudo que tem por trás dessa história. Porque muitas vezes as pessoas que nós amamos vão partir. Acontece, né, a vida, mas como que você vai reagir? E é uma mensagem muito forte que eu não tinha parado para pensar. Continuidade. A capa, ela não é para ficar parada. Ela é a continuidade. É para falar, continue, não pare. Porque alguém foi, mas a capa ficou para mostrar esperança, para andar, para caminhar. E a ligação disso é como que nós íamos explicar uma parte tão complexa assim da Bíblia, tão profunda, de uma forma lúdica. Aí foi a Isabela, vamos por personagens, vamos por animais, e foi uma construção, ela usa muita técnica, ela tem muita técnica de escrita, e eu necessitava dessa técnica de escrita, né, que vinha na mente, mas eu não conseguia dar materialidade. E aí ela foi fundamental, foi uma parceria grandíssima, assim, na parte, ela escreveu, ela conseguiu trazer o que estava na nossa mente, o que estava no nosso coração para a parte escrita. E foi sentindo, sim, a dor, mas foi em movimento. Foi querendo que se transformasse não só nós, mas quem necessita dele. Então foi essa parte, assim. E vocês estão aí com um projeto especial, com profissionais, terapeutas, uma psicóloga também. Que solicitou a segunda versão, né? Eu fui num simpósio que fala sobre infância e eu conheci ali várias terapeutas, várias psicólogas e a gente falando ali sobre o processo do luto infantil. Eu citei o nosso projeto, né? E elas se interessaram. No momento ali, eu nem tinha o livro impresso, né? Mas ela falou, não, eu preciso disso com pressa. E dali era uma urgência para uma criança e a gente acabou imprimindo mais livros, entendeu? Aconteceu. E durante o caminho foram acontecendo tantas necessidades, né? Como a tua mesmo. E tinha que sair esse ano, né? A nossa ideia era sair em 2026, não, mas foram devido às necessidades, né? A procura por esses profissionais. E graças, assim, a Deus, assim, primeiramente, nós tivemos bons feedbacks. Nós temos tido hoje, nós tivemos outro, né? De profissionais, assim, de ponta mesmo, incluindo você, que nos abriu e nos deu, assim, com a sabedoria, mostrando que é o material que está funcionando, que é o recurso que funciona. Nas salas terapêuticas, dentro dos consultórios, mas como também dentro das casas, que é o objetivo. Parabéns! É incrível o trabalho de vocês. Não é o primeiro livro da Esther, já lançou. É o Manual de um Valente. Já esteve aqui também, Sim, contando da sua história, e de onde veio essa inspiração também para escrever o Manual de um Valente. E vocês estão com projetos incríveis, mas espera um pouquinho, a gente vai chamar mais um intervalo e nós voltamos já para conversar mais sobre esses assuntos. Estamos aqui falando sobre literatura. E como a literatura pode ajudar você, sua família, em situações difíceis. Hoje nós estamos falando sobre o luto e sobre um livro muito especial escrito pela Isabela Santana, Esther Porto, que se chama A Capa Especial da Família Urso. Olha, todo mundo aqui já está mandando mensagem que quer ver melhor essa capa. Vocês podem mostrar pra gente? Podemos. Então essa capa... Essa é a capa especial. Ela é especial porque ela traz ali aquele sentimento de proteção, de acolhimento, né? Já com a intenção de a criança ou a pessoa que está lendo, está fazendo ali alguma sessão, alguma terapia, materializar
o sentimento do livro, porque a gente não quis colocar nenhuma palavra induzindo a criança que está falando sobre a morte. A gente utilizou tempestade, que é uma coisa natural da vida, ela acontece e o urso foi até a tempestade e não voltou. Então, fica a critério da criança interpretar se ela está no luto, se ela está na perda, mas há uma separação. No livro a gente trata ali e a criança que vai trazer para o adulto o que de fato ela está sentindo. E aí, com a capa no final, né, que a capa acaba caindo ali, para quem fica, a capa ela vem no auxílio da materialização do que de fato a criança está sentindo naquele momento. E lembrando que o luto ele traz aquela questão da ausência e da dor, daquela saudade de você não ver mais a pessoa te chamando, de você não ouvir mais a voz da pessoa, de você não ver a pessoa na casa, de você ver os objetos da casa ali e ter um vazio, né? E aí como que você explica para a criança que não vai ser a mesma coisa, mas que sem aqueles momentos de felicidade a saudade não iria existir? É o amor, né? Então, é necessário a gente ter aquele momento do processo do luto, mas não se prender a ele e começar a ver ele de outra maneira, né? E eu acho que a capa, ela ajuda a criança a fazer essa transição. Como um filme invisível. É um filme invisível. E ouvindo o relato de vocês, toda a história do livro, veio aqui a pergunta, né? O que vocês têm a dizer? Nós sabemos que em algumas épocas do ano, em algumas datas, esse luto, essa perda é mais difícil para a pessoa que está passando. E muitas vezes já passou aquela fase, né? Aquela dor profunda, mas quando chega essas épocas de festividades, ou a data de aniversário do ente querido, Natal, Ano Novo, falta aquela pessoa na mesa. Então vocês têm uma palavra para essas pessoas que estão hoje nos assistindo? Eu acredito que sim, nós falamos sobre isso, que é nesses momentos, sim, festivos, procurar como você poderia honrar a tua pessoa. Como eu poderia honrar ela, a presença dela no time desse. Então, o que ela gostaria que você estivesse? Como ela gostaria que você estivesse compartilhando mesa, como no ambiente social, deixamos o legado e levando à frente. O que essa pessoa ensinou, né? O que ficou, né? O que ficou? Então, o que ela ensinou? O que tem dela dentro de nós, né? O que ela mudou na sua vida? Acho que é um momento de relembrar o que ela mudou. E eu ouvi uma frase que eu achei muito bonita e faz sentido. Ele fala assim, que o luto ele é como se fosse uma panela de pressão, que ela pega a pressão, juntou aquela pressão ali, só que você vai ter que soltar a pressão aos poucos. Você tem que esperar a panela terminar. Você não pode simplesmente abrir, não dá para abrir, entendeu? Então o luto, cada um vai ter o seu processo de soltando a pressão. Aí vai soltando e cada um tem o seu tempo e é um tempo diferente. Muito bacana, assim, ouvir todos esses detalhes, essas falas e como isso ajuda, né? Quem realmente precisa, quem realmente está passando por um momento de perda. E principalmente as nossas crianças, que nós sabemos que é mais difícil, né? Como vocês falaram, elas não têm esse entendimento. E através do livro, a capa especial da família Urso, que traz de forma lúdica uma história que vai ajudar você a trabalhar isso com a sua criança. Então, para quem está nos assistindo, qual é o site, o WhatsApp, como que a pessoa pode estar adquirindo o livro? Nesse momento, ela pode estar adquirindo nas nossas redes sociais, nós vamos deixar aqui contato, tanto na minha rede quanto na da Isabela. No link
No link da bio vai ter o nosso WhatsApp e através dali a gente já tem disponível. Olha, gente, lindas ilustrações. Então, se você quer trabalhar isso com a sua criança, o livro, como vocês falaram, né? Ele não traz isso de forma clara, assim, né? Ele tem toda aquela ludicidade. Então, essa história, cada um vai interpretar de uma maneira. E não é necessariamente só para quem está passando pelo luto. Então, você pode também usar sua criatividade e trabalhar esse livro de outra maneira. Se você é terapeuta e deseja ter também esse material no seu consultório, entre em contato agora mesmo pelas redes sociais que já estão aqui na telinha para você adquirir o seu livro. Eu já adquiri e recomendo para vocês, viu? Vamos chamar agora o quadro da nossa querida Esther. Dicas essenciais para toda a família. Qual será a dica de hoje? É com você, Esther. Oi, Vanessa, tudo bem? Estou aqui novamente para apresentar uma dica para as famílias. Uma dica essencial que minha filha, que buscou ali, estava com ela numa feira de livros, e como eu gosto de livros, ela achou esse livro aqui, Um Compromisso por um Dia. E é algo interessante, que era um compromisso entre pais e filhos. E lá no 7º dia, isso foi o ano de 2024, tinha um compromisso sobre o pote da gratidão. E eu trouxe aqui para vocês o pote da gratidão que nós fizemos em casa. Então fica uma dica para vocês, a sua família, iniciando o ano de 2026 com uma dica de livro e o pote da gratidão. Como seria? É assim. Dia de abrir o pote da gratidão e ler tudo o que foi colocado lá dentro. O que você agradece? O que vocês se comprometem a agradecer durante o ano de 2026? E depois de tudo isso, vocês fazem uma oração, junto em família, um agradecimento, agradecendo e fazendo um compromisso de união. E foi esse compromisso que nós fizemos quando nós iniciamos o pote. Eu vou abrir hoje para vocês e pegar um potinho, um bilhetinho da gratidão. Foi dia 28/9/2024. Quero ser sempre grata pela vida dos meus amores. Amo vocês. Assinado Esther. Vou abrir outro. Gratidão pelo carinho que recebi nos meus dias que estava com dor. É interessante que o ano foi 2024 e nós vamos terminando o ano aí de 2025, relembrando algumas partes de compromisso de gratidão. E fica aí para sua família, iniciar o ano de 2026, aplicando os compromissos por um dia entre pais e filhos. Até a próxima! Finalizando mais um Despertar em Família. Muito obrigada, Esther, pela dica. E hoje a Esther está participando aqui com a gente, junto com a Isabela. E a TV RBC e o programa Despertar em Família quer agradecer muito a presença de vocês e dizer que nossa TV está de portas abertas para recebê-las. Obrigada. É um prazer estar aqui no sua vez. E por um momento tão especial, né? Falamos de algo que dói, mas que também acolhe. Exatamente. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe você que nos assiste. E até o próximo Despertar em Família. Tchau!